Senhor Jesus, hoje dia 13 de fevereiro de 2025, vamos ler o nosso salmo do dia, o Salmo 68, a partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor. Levanta-te, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos, fugirão de diante dele os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus cântico de louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é o Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías adiante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância e confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. O Senhor deu a palavra grande. Era o exército dos que anunciavam as boas novas. Rimam de que reborreis de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Rimam de louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nesse salmo começa por pedir a Deus para que venha destruir os seus inimigos, os seus adversários. Quem são os inimigos de Deus? Os inimigos de Deus são os inimigos do seu povo. Rimando, porque Deus, ele não pode ser vencido, não pode ser derrotado. Deus, ele está acima de tudo e de todos. Ninguém tem capacidade para pelejar contra o nosso Deus. Usa-se o termo teus inimigos para falar daqueles que são inimigos do povo de Deus, do rebanho de Deus, das ovelhas de Deus. Porque se o próprio inimigo existe, foi Deus que o fez, porque ele era um anjo. Ele era um anjo de luz, rebelou-se contra Deus e foi expulso, é um anjo caído. Mas ele já está condenado. Quando chegar o seu tempo, ele vai ficar preso. Rimando, muitos crentes não conhecem o poder de Deus e acham que Deus faz braço de ferro com o diabo. Não, Deus é tremendamente poderoso. No tempo determinado, o diabo terá o seu destino. Os inimigos de Deus são os inimigos do seu povo. Porque quem é o pai que não vai defender o seu filho? Quem é a mãe que não vai defender o seu filho? É nesse sentido. O inimigo se levanta contra o povo de Deus, mas acontece que esse povo tem um Deus, que esse povo tem um pai, que esse povo tem um pastor, e um pastor que dá vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alegrem-se os justos e regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Por que o salmista declara que os justos devem se alegrar? Porque há uma recompensa. O justo é aquele que foi justificado por Deus, aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, aquele que é filho, que é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Esse deve se alegrar, porque existem promessas para a sua vida. No tempo determinado vai se cumprir.
E a maior promessa de todas é a nossa salvação, a salvação das nossas almas. Deus, Ele recompensa a nossa fé. Deus, Ele trabalha por nós. Então devemos nos alegrar, devemos regozijar, porque a promessa de Deus, Ele é infalível. Temos que entender que Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Nós só precisamos estar posicionados. Precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Precisamos estar debaixo das asas, riba do Deus da nossa vida, para que possamos contemplar a sua bondade, porque longe da presença dele nós não temos a cobertura. E o inimigo que veio para roubar, matar e destruir, consegue bloquear as nossas bênçãos e roubar. Mas nós que somos justos, nós que cremos em Deus, em Jesus, devemos nos alegrar. Mas eu nesse momento não passo por um bom momento. Nesse momento, não estou a viver uma boa fase, um bom tempo. A palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Nesse momento você não está a viver, mas você viverá. Você viverá, porque fiel é aquele que prometeu. Não foi o pastor que prometeu, não foi o profeta, não foi o homem. Foi Deus que prometeu na sua palavra. Se Ele prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir, porque Ele zela pela sua palavra. O salmista diz que Ele é o pai de órfãos e juiz das viúvas. Por que pai de órfãos e juiz das viúvas? Porque o órfão é aquele que não tem os seus pais por perto. Parte do princípio de que os pais foram levantados por Deus para cuidar de nós, para cuidar da nossa vida. O órfão representa o desamparado. O órfão representa o esquecido. Rima aquele que não tem ninguém que zela por ele. A viúva, a mesma coisa. Representa uma mulher esquecida, uma mulher desamparada. Porque no contexto bíblico em que foi escrito, agora nem tanto, mas no contexto bíblico em que foi escrito, as viúvas eram mulheres que não tinham valor algum. Eram mulheres subestimadas, abandonadas, porque o sustento vinha do marido. Uma mulher viúva era uma mulher que não tinha proteção de um cabeça, de um homem, de um sacerdote. O salmista está a dizer: se você é desamparado, se você se encontra sozinho, sem auxílio, sem ajuda, você tem Deus. Ele é o teu pai. Ele é o teu juiz, é Ele que vai julgar a tua causa, é Ele que vai trabalhar em prol da tua vida, porque Ele é o pai de órfãos e juiz das viúvas. Aquele que não tem ninguém, aquele que ninguém se importa com Ele, Deus, Ele se importa. A palavra do Senhor fala do filho de Jonatas, neto de Saul, que ele era deficiente, ele estava esquecido, ele estava em Lodebar. Ele estava num lugar de humilhação, no lugar dos esquecidos. Porque todo aquele que tinha uma deficiência era subjugado pela sociedade. Era visto como alguém inválido, não tinha valor algum, então era colocado num lugar desértico, num lugar infrutífero, no lugar dos derrotados. Mas Deus tocou no coração do seu servo Davi, e Davi lembrou dele. E Deus o colocou sentado na mesa do rei, porque Davi era rei. Assim é o nosso Deus. Talvez você está sozinho, desamparado, triste. Você não vê uma luz no fundo do túnel. Talvez sejas órfão, de facto, viúva, de facto. Mas saiba que Deus não te abandonou. Mas saiba que Deus não te deixou. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é conosco. Deus é nosso Pai. Deus, Ele zela pelas nossas almas.
Deus, Ele cuida das nossas almas, por isso é que Ele levanta os seus servos, os seus profetas, para auxiliar o seu povo, para apacentar as suas ovelhas, porque Deus desde o princípio lutou pelo seu povo e vai lutar para sempre, porque Ele prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos. Receba o conforto de Deus, receba o abraço de Deus. Que toda a solidão do diabo, toda a angústia, toda a tristeza, toda a depressão venha cair por terra. Que Deus venha consolar o teu coração, que o Espírito Santo te encha de fé e de esperança, porque Deus não te abandonou, Deus não te deixou, em nome de Jesus.